Neste documentário, vamos adentrar uma das indústrias mais poderosas, silenciosas e debatidas do mundo: a gigantesca indústria de criação de porcos nos Estados Unidos. Um sistema colossal, meticulosamente organizado, que transforma vidas em carne, quase invisível para quem nunca passa pelos galpões e linhas de engorda todos os anos. Milhões de leitões nascem, crescem e são processados por uma cadeia altamente eficiente, onde cada detalhe é planejado. Genética, alimentação, crescimento, transporte e transformação em produtos que chegam às prateleiras. Mas poucos percebem o custo, para os animais, para o meio ambiente e para a própria percepção do que significa produzir alimento em escala. Se você quer entender como a agricultura moderna funciona nos bastidores, o que acontece por trás dos portões dos galpões e das plantas de processamento, e por que quase ninguém vê ou questiona esse processo, este documentário é para você. Inscreva-se no canal, para que o YouTube entenda que você se interessa por este tipo de conteúdo e para não perder os próximos episódios, onde vamos revelar os mecanismos ocultos de uma indústria que alimenta milhões, mas levanta profundas perguntas sobre ética, controle e futuro. Antes do sol nascer, os porcos já estão acordados. Não porque a luz chegou, mas porque o sistema não espera o dia. Em galpões longos e fechados, espalhados pelo interior do país, milhões de porcos respiram ao mesmo tempo. O som nunca cessa, ventiladores empurrando ar, água correndo nos bebedouros, corpos se movendo em espaços calculados ao centímetro. Do lado de fora, tudo parece calmo. Campos de milho imóveis, estradas vazias, silos parados contra o céu ainda escuro. A paisagem não denuncia o que acontece ali dentro. Nenhum animal à vista. Nenhum sinal de pressa. Mas basta se aproximar para perceber que este não é um campo comum. O ar é pesado. Um cheiro espesso, que não vem da terra nem da vegetação, mas da concentração de vida. Não é o cheiro de alguns porcos. É o cheiro de milhares, às vezes milhões, vivendo sob o mesmo modelo. Para quem vive aqui, ele se mistura ao cotidiano. Para quem chega, ele permanece. Dentro dos galpões, não existe madrugada. A temperatura é constante. A luz é controlada. O vento não decide nada. Chova ou faça calor extremo, o ambiente permanece igual. A natureza foi deixada do lado de fora para não interferir. Este lugar não surgiu por acaso. Ele foi desenhado para conter porcos. Cada estrada reta, cada proximidade com lavouras de milho e soja, cada ligação com frigoríficos faz parte de um mapa invisível de eficiência. Um mapa que transforma território em engrenagem. Quando o sol finalmente aparece no horizonte, pouco muda. O campo desperta lentamente. Os porcos já estavam vivendo há horas. Aqui, o dia não começa com a luz. Começa com o funcionamento perfeito de um sistema que depende de milhões de porcos, e não pode parar. O primeiro impacto não é visual, é matemático. Um galpão abriga centenas de porcos. Uma fazenda abriga dezenas de galpões. Uma região inteira passa a concentrar mais porcos do que pessoas. Não é algo que o olho consiga contar. É algo que só existe quando alguém soma. Cada porco ocupa um espaço exato, nem maior, nem menor. O suficiente para deitar, levantar, comer e crescer. O corpo se adapta ao espaço. O espaço não se adapta ao corpo. Aqui, a escala exige padronização. Quando um porco engorda, ele não cresce sozinho. Cresce junto com milhares, no mesmo ritmo. Se um atrasa, vira problema. Se muitos atrasam, vira prejuízo. A vida passa a ser medida em médias, curvas de ganho de peso, gráficos que sobem ou caem. 1000 porcos não fazem barulho. 100.000 fazem um ruído contínuo. 1 milhão se transforma em paisagem sonora. A escala muda tudo. O erro individual desaparece, mas o erro coletivo se torna perigoso. Uma doença não afeta um animal, percorre um corredor inteiro em horas. Um atraso não é um dia, é um colapso logístico. Aqui, o porco ainda respira, ainda se move, ainda reage. Mas para o sistema, ele já virou unidade. Peso, tempo, conversão alimentar.
A vida reduzida a números grandes demais para serem sentidos, mas precisos demais para serem ignorados. E quanto maior a escala, menor o espaço para o acaso. Antes de qualquer porco andar, ele já é planejado. Quase nenhum nasce ao acaso. Cada vida é resultado de um cálculo, de escolhas humanas que começam semanas antes da concepção. Poucos conhecem o início da história. É um laboratório de genética invisível para quem passa pela estrada. Os genes são escolhidos para crescer rápido, resistir a doenças, transformar alimento em peso com máxima eficiência. Cada corpo é programado para caber no sistema. Menos de 3% dos porcos nascem naturalmente. O resto é fruto de inseminação artificial, precisão pura. A gestação dura 113 dias. Cada fêmea segue um calendário rígido. O nascimento não é surpresa. Cada leitão é esperado, previsto, contado. Nada é deixado ao acaso. A mãe se torna parte do processo, não protagonista. O espaço ao redor dela é calculado, controlado, ajustado para que nada dê errado. O porco, antes de existir, já carrega destino. Crescer rápido. Alimentar o sistema. Entrar na corrida que começa assim que sai do ventre. Mesmo antes de dar seu primeiro passo, o porco já está marcado pelo tempo e pelo espaço. Sua vida não começa com curiosidade ou instinto, mas com planejamento, precisão e pressão. Cada respiração futura já está de alguma forma prevista. Aqui, nascer não é natural. É início de um projeto. Quando finalmente nasce, o leitão entra em um mundo que ainda não lhe pertence. Ele é frágil demais para sobreviver por conta própria. Não regula a temperatura, não tem força suficiente para lutar pela comida, não conhece nada do espaço. Cada movimento errado pode ser fatal. O ambiente é construído para compensar essas fraquezas. Pisos aquecidos mantêm calor constante. Lâmpadas reproduzem o sol, mas sem variação. O ar é filtrado, a luz regulada, o espaço calculado. A mãe está presente, mas limitada. O movimento dela é contido para proteger os filhos, não para confortá-la. Vacinas chegam antes da imunidade natural. Cada gota, cada aplicação é um empurrão do homem para que a vida siga adiante. O instinto do porco não basta. O sistema não pode esperar que ele aprenda sozinho. Durante essas primeiras semanas, cada leitão é observado, cada detalhe anotado. O silêncio aparente dos galpões esconde vigilância constante. Se um morre, é contabilizado, avaliado. Cada perda tem um custo, e o sistema é intolerante a falhas. Ainda pequeno, ainda vulnerável, o porco começa a perceber que não escolhe seu ritmo. O cuidado extremo não é afeto, é sobrevivência programada. Quando esses dias passam, o porco não é mais apenas frágil. Está pronto para entrar na corrida que define toda a sua vida. Crescer rápido, crescer certo, crescer para o sistema. Quando o porco atinge o peso ideal, sua vida muda de cenário. Ele deixa o galpão de engorda e entra em uma coreografia invisível, cuidadosamente planejada. Caminhões, rotas, horários, número de animais. Cada detalhe é calculado para que nenhum atraso comprometa a cadeia inteira. A viagem é silenciosa e eficiente. Ventilação controlada, piso antiderrapante, densidade exata de corpos. Nada é deixado ao acaso. Cada porco é um elemento de um quebra-cabeça logístico que se repete milhares de vezes por dia, em toda a rede de produção. Nos frigoríficos, a máquina começa a operar. Linhas automáticas, ganchos, correias e câmeras transformam corpo vivo em carne organizada. Não há emoção, só movimento, precisão e ritmo. A velocidade é necessária. Milhões de porcos entram no processo todos os anos, e cada minuto de atraso custa caro.
O frio intenso preserva a carne e forma. O corte é padronizado. Pernil, lombo, bacon. Tudo se repete, uma sequência infinita de mãos humanas, máquinas e carne. A vida do animal é medida em quilos finais, não em dias vividos. Mesmo neste instante, o porco não é apenas carne. É produto, investimento, rendimento. E cada movimento revela o poder e a dependência do sistema em relação à escala e à precisão. O ritmo humano aqui se mistura com o ritmo da vida, mas nem sempre a vida se adapta. No frigorífico, a vida do porco se dissolve em precisão e rotina. O corpo que respirava, que se movia, que sentia calor e frio, agora se torna matéria para uma engrenagem de produção. Cada corte é calculado: pernil, lombo, bacon, costela, pedaços uniformes que cabem em caixas, prateleiras e embalagens. As linhas automáticas se movem como rios de aço e carne. Ganchos suspensos, facas calibradas, câmeras e sensores. Tudo para que milhões de porcos se transformem em toneladas de carne padronizada, viajando para supermercados e indústrias, atravessando cidades, estados e até continentes. Produtos processados, como bacon e salsicha, recebem tratamento industrial, cura, moagem, mistura de temperos, moldagem. O ritmo é incessante. O tempo é dinheiro, e a precisão é lei. Aqui, o animal se tornou produto, sabor e conveniência. Mas mesmo nesta transformação completa, vestígios de vida permanecem. No cheiro, na memória da pele que foi, na densidade do galpão que criou aquele corpo. Cada pedaço carrega rastros do passado, de meses de crescimento controlado, de estratégias humanas, de forças naturais manipuladas. E no final da linha, a pergunta surge silenciosa: até que ponto o controle humano pode dominar a vida sem criar consequências que não podemos medir? O porco já não existe como animal, mas a história dele ainda está viva. E o sistema continua, sempre em movimento, sempre precisando do próximo. O galpão se esvazia, os caminhões partem, os cortes chegam às prateleiras. O silêncio retorna, mas é apenas aparente. O cheiro, o calor, a memória da escala permanecem no ar, lembrando que nada aqui foi natural. Tudo foi calculado, planejado, antecipado. O paradoxo se revela: quanto mais conseguimos controlar, mais dependemos. A vida que parecia totalmente subordinada ao sistema ainda carrega fragilidade. Doenças podem surgir, falhas logísticas podem paralisar tudo, mudanças climáticas podem romper o ciclo. O homem domina o porco, mas não domina o mundo que o sustenta. O futuro é aberto. Podemos expandir a escala, refinar a precisão, automatizar cada detalhe. Mas a pergunta permanece: até que ponto essa busca por eficiência justifica o impacto sobre a vida, a terra, o ar e a própria percepção do que significa criar seres vivos? O porco desapareceu da visão, mas sua história persiste como lente. E a pergunta final paira no espaço vazio do galpão: se conseguimos controlar quase tudo, será que ainda entendemos a vida que estamos moldando?